Senhoras e senhores deputados, cá estamos de novo agora para a última audição de hoje, que será para o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Eu tenho uma grande afinidade com este Sistema Integrado de Informação Criminal. Não sei como é que é de dizer bem isto, mas é que eu fui o precursor e o criador do Sistema Integrado de Informação Criminal. Porque, a determinada altura, no exercício de determinadas funções, deparei-me com uma polícia que tinha informação por todo o lado, voava, rastejava, vinha do lado esquerdo, do lado direito, e nunca se encontravam, ou raramente se cruzavam. E percebi que isto era uma necessidade premente, haver um sistema integrado de informação criminal. Portanto, vou fazer os possíveis para não fazer perguntas, para não me meter no assunto e deixar isso depois para outra oportunidade. E dou desde já a palavra, os candidatos são a Sra. Professora Ana Rita Gil e o Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. E dou desde já a palavra à Sra. Professora Ana Rita Gil para, enfim, dizer o que entender. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores deputados, todos os deputados que porventura assistam a esta sessão pela televisão. Cumprimento também o meu colega que aqui também se candidata, o Sr. Deputado também, e que também integra a lista para a eleição do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Os senhores deputados têm os dados do meu currículo. Eu vou fazer apenas alguns sublinhados no que toca a algum percurso meu que poderá ser relevante para estas funções. Eu sou professora da Faculdade de Direito de Lisboa desde 2020, tendo anteriormente exercido estas funções na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e na Universidade Católica Portuguesa. As minhas áreas de ensino e de investigação sempre estiveram ligadas à área dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, do direito constitucional, do direito da União Europeia e também do direito à segurança, onde colaborei com o Instituto Universitário Militar, nomeadamente com os cursos de promoção oficial superior da GNR. Quanto à experiência fora da academia, fui assessora do Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional durante 8 anos, fui adjunta da Sra. Professora de Justiça de 2018 a 2021 e também membro da Comissão de Coordenação do Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura, de onde destaca a realização de inspeções a serviços prisionais e outros espaços de privação da liberdade, bem como, naturalmente, o contacto com as polícias em si. Fui membro do Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários de 2020 a 2022 e também tive a oportunidade de fazer parte de vários grupos de trabalho, nomeadamente sobre o plano de ação de combate à discriminação, com particular ênfase também nas polícias, na formação policial. Tenho também trabalhado junto à Comissão Europeia no que toca à matéria de proteção de dados na área criminal, sobretudo no que tocava à matéria de intercâmbio de dados a nível dos Estados-membros da União Europeia, no âmbito da perseguição criminal. E, posto isto, devo dizer que com muita honra aceitei este convite para integrar esta lista e estou profundamente consciente da missão profundamente garantística dos direitos, liberdades e garantias desta entidade. Vejo-a como uma entidade com uma responsabilidade profunda de fiscalizar o uso de uma plataforma de troca de informações em matéria criminal, exclusivamente adstrita aos fins de investigação criminal. Embora apresente inegáveis vantagens, como o aumento da eficácia e da cooperação policial, eu aqui concordo, Sr. Presidente, durante algum tempo também percebi que as polícias não comunicavam entre si e o mesmo fato era perseguido e investigado de forma descoordenada, 2 vezes, 3 vezes, e tive a oportunidade de me confrontar isso, nomeadamente no que toca aos crimes de tráfico de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal, que é uma das áreas que eu mais trabalho. Mas, de facto, esta plataforma também encerra desafios que incumbem esta entidade verificar, tal como a possibilidade de utilização indevida, face ao número de utilizadores de todas as polícias envolvidas. Eu estive a ver os últimos estudos e já ultrapassam as 2 centenas, embora com níveis diferentes de utilizadores. Portanto, são de facto muitas as pessoas que utilizam e que
procuram informação, introduzem informação, embora com diferentes níveis, e claro, sendo um sistema de informação e de partilha de informações, tem as vulnerabilidades inerentes a qualquer deste tipo de sistemas, nomeadamente, e tem-nos preocupado muito isso ultimamente a todos, a possibilidade de intrusão ilegal neste sistema. Nesta perspectiva, e terminando, não posso deixar de partilhar a visão exigente que tenho quanto a esta matéria, em que estão em causa os direitos, liberdades e garantias mais sensíveis relativos à reserva e intimidade da vida privada das pessoas. Assim, considero que se afigura um escrutínio rigoroso de todos os acessos, consultas, pedidos de informação, mas também restrições de partilha e gestão feita através da competência do Secretário-Geral do Sistema de Informação Interno. Enfim, para mim, e acredito que esta é a missão do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, um órgão que, pela sua independência ao sistema policial e de segurança interna, é essencial para garantir todo o sistema de partilha de informação que se processe de forma a garantir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Candidata. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a minha cara colega e candidata também ao lugar. Eu atrevia-me a dizer que, como o Sr. Presidente referiu, que foi o primeiro a iniciar, portanto, eu diria que era o criminoso relativamente a esta matéria, não é? Portanto, estamos a tratar o autor do crime. Relativamente ao currículo, foi distribuído e eu revejo-me aqui, depois do currículo da senhora professora, de facto, um currículo bem mais modesto, mas mesmo assim irei tentar referir algumas questões relativamente ao currículo. Eu sou advogado há 38 anos e, portanto, estive em áreas nas mais variadas, nomeadamente no direito penal. Não fiz como um colega que, ainda na boa hora, aqui há muitos anos, se levantou para fazer as alegações e disse que há 30 anos que se dedicava ao crime. Eu dediquei-me ao direito penal, entre mais. E, sem dúvida alguma, que é extremamente importante e a verificação da dificuldade da obtenção da prova. Os muros e as quintas e as dificuldades na obtenção da prova, e eu via o Ministério Público, de facto, com imensas dificuldades, com imensos problemas e, nomeadamente, os senhores juízes, naturalmente, pois sem a prova não o conseguiriam fazer e seria muito difícil. De facto, só para dar uma indicação mais precisa relativamente ao currículo, eu, para além dos 38 anos, fui consultor jurídico também da Direção-Geral de Aviação e, portanto, no que diz respeito à segurança rodoviária. Fui também consultor jurídico do Governo Civil até à sua extinção, que houve tempos em que existiu, e fui membro do Intercouncil, que é uma associação de advogados internacional, que ainda faço parte. Representei uma sociedade e fui presidente de uma organização internacional de turismo durante 4 anos, a organização europeia, e membro também, agora acabamos de ouvir a última audição da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens durante 6 anos. Neste momento sou presidente da Assembleia Municipal de Albufeira e ainda membro honorário da Associação Luso-Chinesa. Espero que isto não traga qualquer problema, como trouxe na última intervenção. E, portanto, relativamente a isto eu não tenho muito mais a dizer, tenho só a dizer que pela informação que obtive, de facto, um Conselho de Fiscalização é extremamente importante. Eu fiz as audições quase todas dos Conselhos de Informação e do Sistema de Informação da República e, portanto, verifico da sensibilidade de cada uma destas situações e da necessidade de estarem em rede e de colaborarem. Com uma agravante, eu diria, com um problema agravado, que ainda ontem também falámos, que tem a ver com a questão do ciberespaço. Ou seja, hoje em dia a informação já não é física, já não é em papel, já não é, de facto, dessa forma, mas sim em termos de ciberespaço e em termos do mundo virtual. E nesse aspecto
para além da questão que a senhora professora aqui referiu, e muito bem, da necessidade de garantir os direitos, liberdades e garantias, de garantir a operacionalidade, é também necessário garantir que este sistema não é violado, não só pelos que estão dentro, mas, infelizmente, por aqueles que estão fora e que, infelizmente, têm até mais acesso do que os que estão dentro. Só uma outra questão que gostaria aqui de deixar é que este sistema é um sistema que refere que tem por missão ações de prevenção e investigação criminal. No que diz respeito à investigação criminal, é relativamente mais fácil porque está adstrito a um único processo e só pode ter acesso ao processo. No que diz respeito à prevenção, temos que ser mais preventivos e temos que cautelar efetivamente mais a forma como esta plataforma poderá funcionar e de que forma poderá funcionar, e estarei à disposição dos senhores deputados para colocarem as questões que entenderem. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Candidato. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do PS. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, começo por cumprimentar a Sra. Candidata e o Sr. Candidato e agradecer desde logo a vossa disponibilidade para assumir esta candidatura a este importante órgão. Endereçar ainda uma palavra de felicitação a ambos pela forma clara e conhecedora com que fizeram aqui a vossa exposição e a apresentação da motivação da vossa candidatura, o conjugado com as respectivas notas curriculares que foram distribuídas, nos dão todas as garantias de cumprem todos os requisitos necessários ao desempenho destas funções. E estas são, de facto, funções de extrema importância e extrema exigência. Desde logo porque compete a este Conselho de Fiscalização o controle do Sistema Integrado de Informação da República. Sendo certo que esse controle já foi aqui avançado até na intervenção inicial da sua professora, e eu partilho também essa ótica, essa visão, tem duas dimensões essenciais. E a primeira consiste em assegurar precisamente isso, é que a informação que é tratada pela plataforma é apenas acedida no âmbito de uma investigação criminal, com fins muito específicos e para utilizadores legalmente habilitados àquele efeito. E a outra função que inerente ao desempenho deste Conselho consiste em zelar pela eficácia, enfim, pela garantia de que no acesso a esta informação são cumpridos de forma clara os deveres constitucionais, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E há também uma função que é a de garantir que a inserção dos dados pelos órgãos de polícia criminal é eficaz e garantir a interoperabilidade, enfim, da informação e da comunicação, sendo que hoje em dia essa interoperabilidade é absolutamente essencial, quer à investigação criminal, quer à própria segurança interna. E nesse sentido, a primeira questão que gostaria de vos colocar é nesse hipotético e possível conflito entre estes dois deveres, o primeiro de garantir o fluxo e o tratamento de informação que garanta a segurança interna e o dever de garantir a salvaguarda plena dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, pergunto aos seus candidatos qual é a visão que presidirá à vossa tomada de decisão. Mais concretamente, se é uma visão mais garantística ou uma visão mais securitária. E pergunto ainda, na análise que presumo que tenham tido a oportunidade de fazer ao funcionamento da própria plataforma, se consideram que a mesma, tal como está hoje, cumpre em pleno os fins que pretende, e esquecendo até que o Sr. Presidente foi o pai da mesma, por isso sintam-se livres para fazer as críticas se assim for necessário, e se considerarem que há melhorias a introduzir, gostaríamos de aferir quais seriam essas melhorias, o que é que consideram que poderia ser apto a melhorar o funcionamento desta importante plataforma. Por fim, terminaria estas questões agradecendo e renovando os agradecimentos pela vossa disponibilidade e desejando-vos as maiores das felicidades para a eleição, na certeza que merecerão a confiança do Parlamento da Assembleia da República. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sofia Matos, do PSD, faz favor. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimento todos os colegas deputados, assim como os nossos candidatos que hoje aqui se apresentam, o Sr. Deputado Francisco Oliveira, assim como a Sra. Professora Ana Rita Gil. Antes de mais, quero enaltecer também o seu bom humor, que trouxe aqui esta audição, contando-nos aqui uma história engraçada. Bem, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar, agradecer a vossa disponibilidade para se candidatarem a este cargo e a estas funções. Do ponto de vista dos vossos perfis e dos currículos, naturalmente não temos nada a apontar nem nada a dizer. Este órgão faz funcionar uma importante plataforma de intercâmbio de informações
Essa plataforma, como aqui também já foi referido pela senhora professora, ela apresenta algumas vulnerabilidades, ou pelo menos é possível que elas possam acontecer, e indo ao ponto, straight to the point, relativamente a essa questão da vulnerabilidade, eu perguntava-vos de que forma é que podem ultrapassar as questões que dizem respeito às intrusões ilegais, não só essa parte, mas também no que diz respeito às violações da proteção de dados. Mas, voltando aqui um bocadinho atrás, antes de falar sobre como é que podemos proteger a plataforma e o seu funcionamento no pós, acho que também era importante falarmos da sua utilização e do seu funcionamento. Compulsados aqui os relatórios que nos fizeram chegar, designadamente o último relatório de atividades de 2020, que é aquele que está disponível neste momento. Era importante perceber, através do relatório de 2021, talvez existisse já uma resposta às minhas questões, não estando já disponível. Perguntava-vos de que maneira é que nós podemos ultrapassar algumas questões que dizem respeito ao funcionamento. E falo-vos, por exemplo, na página 6 deste relatório, são relatadas algumas indisponibilidades da plataforma na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores, por falta de analistas nos comandos territoriais. E isto faz com que os órgãos de polícia criminal, por simplesmente, não comuniquem nestas regiões, assim como não conseguimos deslindar do mesmo relatório se esta indisponibilidade da plataforma, fala em vários locais, refere especialmente à região autónoma da Madeira e dos Açores, não sabemos se ela está também indisponível ou se tem estado indisponível em todo o território nacional ou em vários pontos do território nacional. Outra das coisas que é referido também neste relatório tem que ver com a falta de utilização da plataforma. Eu compreendo que foi um ano muito específico, foi um ano pandémico, portanto 2020, mas também me preocupa que se estejam a formar alguns usuários, mas não os suficientes, e que, estando-se a formar os usuários suficientes, ainda assim esta plataforma não esteja a ser usada para os fins para que foi criada. E, portanto, dada a experiência que adquiriram, perante a qual me vergo humildemente, tendo em conta a minha também humilde experiência de vida e profissional, gostei de ouvir aquilo que aqui me foi dito, tenho um maior respeito pelos vossos percursos profissionais, mas dado aquilo que foi dito aqui, de que forma é que vocês acham que podem contribuir ou acrescentar alguma coisa para estes dois pontos essenciais? O início, portanto, o funcionamento da plataforma, e o fim, que é evitar algumas intrusões ou violações de dados. Por último, quero desejar-vos naturalmente as maiores felicidades no desempenho dessas funções, para que vão ser eleitos, se assim entenderem, os deputados da Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, chega, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também o Sr. Presidente, também todos as nossas senhoras e senhores deputados que estão aqui presentes, e saudar também os dois candidatos a este órgão extremamente importante, que é o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Lemos com atenção o currículo de ambos, a professora Ana Rita Gil com um currículo invejável, como disse inclusive o Sr. Deputado Francisco Oliveira, e depois saudar também o Sr. Deputado Francisco Oliveira, eleito no mesmo círculo eleitoral que eu fui eleito também, o círculo eleitoral de Faro, e portanto muito nos apraz que esteja também a ser candidato a este órgão importante a nível nacional. Sabemos que a Lei de número 73 de 2009, de 12 de agosto, criou o Sistema Integrado de Informação Criminal, que assenta sob a plataforma para o intercâmbio de informação criminal e cujo controle compete ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. A maior dificuldade, e é um caso curioso, a maior dificuldade com a partilha de informação criminal tem sido sempre a partilha de informação criminal. Ou seja, houve sempre grande dificuldade em convencer os órgãos de polícia criminal a inscrever na PIC a informação de que são detentores. A operacionalidade da PIC apenas melhorou em 2015 com a revisão da Lei nº 73 de 2009 e a introdução da possibilidade de acesso a outras bases de dados. Foi necessário comprar aplicativos e sistemas informáticos para os OPCs que permitiram à PIC correr por cima das bases de dados dos OPCs e tornar-se um importante aplicativo operacional para indexar, processar e analisar informação criminal. As duas perguntas que deixo aqui. Em primeiro lugar, sobre o módulo da auditoria. Havia queixas de que não funcionava, o que interferia com o desempenho das funções por parte do Conselho. Pelo perguntamos se essa situação se mantém.
E a segunda, é sabido que a lei criou a PIC para a investigação criminal, mas também para a prevenção criminal. Ora, sendo uma das funções do Conselho ser o garante do respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, que acréscimo de cuidados estimam que o Conselho terá de adotar para evitar o atropelo àqueles direitos, liberdades e garantias, quando não existe sequer um inquérito criminal a correr. Portanto, estas são as duas perguntas que deixo. Deixo também, certamente que serão eleitos amanhã, certamente que irão fazer um bom trabalho e os desejo de um bom trabalho. Muito obrigado. Votarei, certamente. É uma coisa que o Chega não faz, é abster-se. O Chega normalmente vai votando cedo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os candidatos e o Sr. Candidato Francisco Oliveira pode ficar descansado, que nós verificamos a associação e não houve nenhuma questão que se levantasse. Sabemos que é da competência do Conselho acompanhar e fiscalizar a atividade do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, bem como dos órgãos de polícia criminal, no que concerne ao intercâmbio de dados e informações através do Sistema Integrado de Informação Criminal, velando tanto pelo cumprimento da Constituição e da lei, em particular do regime de direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Nestes termos, tendo o Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal importantes funções no controlo do Sistema Integrado de Informação Criminal, parece-nos que é da maior relevância, e é certamente da maior relevância, que os seus membros exerçam as suas funções, empregando as suas qualificações pessoais e profissionais, como aliás podemos constatar dos vossos currículos profissionais, com maior seriedade, tendo em vista a prossecução dos objetivos do mesmo. Particularmente, o acompanhamento e fiscalização da atividade do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna constitui uma atividade de escrutínio que deve ser entregue a candidatos com garantida e inequívoca isenção, e está verificado este requisito. Sendo que compete à Assembleia da República assegurar que este Conselho dispõe dos meios necessários para o seu funcionamento, nomeadamente para o cumprimento das suas atribuições e competências, questionamos os senhores candidatos se os meios atualmente à disposição do Conselho são adequados e suficientes para tal. E tendo ainda em conta o Plano Anual de Atividades para 2021 que nos foi disponibilizado, questionamos se equacionam que os objetivos aí vertidos são de execuível concretização neste ano de 2022 e, a título de exemplo, refiro a realização de reuniões com o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, tendo em vista o acompanhamento da sua atividade nesta matéria, a realização de visitas a órgãos de polícia criminal e ainda visitas de inspeção na sequência de detecção de alguma irregularidade ou ilegalidade. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora passar à fase das respostas às perguntas formuladas pelos senhores deputados. Sra. Professora Ana Rita Gil, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas perguntas, que eu tentarei responder de forma mais satisfatória possível. Começando pelas perguntas do Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, do PS. Sim, eu concordo que esta plataforma acaba por funcionar no binómio eficácia-confiança, ou eficácia-garantia, e confiança dos cidadãos arguidos ou não só suspeitos na proteção dos seus direitos fundamentais. No que toca a alguma colisão, a colisão existe por natureza, não é? Portanto, não é uma forma de resolver caso a caso, é uma colisão que pela natureza da situação existe. Agora, se o Sr. Deputado me perguntar qual é para mim a visão, e isto é sempre difícil falar no abstrato, não é? Uma vez que a ponderação entre direitos, liberdades e garantias e o outro faz sempre a nível concreto, mas a função primordial deste órgão é, sem dúvida, a fiscalização do respeito pelos direitos, liberdades e garantias. Todos aqueles que estão aqui em causa, mas com especial destaque para os que estão no artigo 26 da Constituição Portuguesa. Agora, claro que isto caso a caso se verá no âmbito de ponderação de direitos fundamentais, nunca podemos ter uma visão absolutista, embora claro que com uma predominância é esta a função de garantia dos direitos fundamentais. Esta plataforma, eu pelo que percebi do relatório de atividades,
está prevista, até final de 2022, uma nova plataforma. Penso que será uma modernização da já existente. Para esse efeito, vamos ter aqui uma função que será exigente neste ano, de analisar essa nova plataforma e ver se ela corresponde a este binómio da eficácia e da garantia. Portanto, sim, queremos uma plataforma eficaz, que dê confiança às polícias para partilharem os seus dados, uma vez que os dados ficam guardados nas próprias polícias e são partilhados na plataforma, portanto não ficam guardados na plataforma, mas tem que ser uma plataforma que dê confiança às polícias, que dê confiança também ao cidadão em comum. Portanto, incumbe-nos verificar como é que esta plataforma irá funcionar, se ela será suficiente para acautelar tudo aquilo que são as garantias que nos incumbe a nós verificar. Eu penso que a lei não terá, no meu entender, que ser necessariamente alterada, deverão ser mantidos os requisitos que estão na lei, porque a plataforma é acaba por ser uma concretização dos princípios que estão na lei. Mas julgo que isso temos que verificar se a nova plataforma cumpre os fins, se necessita de alguma melhoria. Isso é algo que nós teremos que fazer. Mas isto para afirmar novamente que o objetivo é um objetivo garantístico, é um objetivo que deve prevalecer a dimensão dos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente na proteção da privacidade e da vida privada das pessoas, sobre um uso incorreto e abusivo e perigoso desta plataforma. Quanto às pertinentes questões da Sra. Deputada Sofia Matos, do PSD, sim, a questão da vulnerabilidade é algo que nos deve preocupar, até porque temos tido muitas notícias, infelizmente, de várias intrusões, e eu fui vítima de uma delas na Universidade de Lisboa, que perdi todos os meus dados que tinha, enfim, e-mails, enfim, perdi tudo, portanto estou já familiarizada com o conceito de vítima nesse domínio. Claro que aqui se tratam de dados muito mais sensíveis, que não têm comparação com aqueles que temos visto, enfim, jornais, universidades, trata-se aqui de outro nível de dados. Quanto à indisponibilidade de analistas, eu verifiquei que os Açores e Madeira não têm este tipo de funcionalidade e, portanto, não têm vindo a inserir dados na plataforma. Temos que averiguar, de facto, eu só tive notícia destes dois, mas temos que averiguar se no resto de Portugal, nos outros concelhos, nas outras organizações administrativas, está disponível ou indisponível pessoas que façam este tipo de trabalho. Não consegui perceber dos relatórios, só falavam de Açores e Madeira, mas é um trabalho que nós vamos ter que fazer, se formos eleitos, é de facto saber que falhas existem, que de momento ainda não temos essa informação, só temos a informação dos relatórios que estão públicos. É necessário formação para as pessoas que queiram ter, ou que se entenda que têm que ter, qualquer um dos 3 graus de acesso à plataforma. Essa formação é essencial nos mais variados níveis, não é só técnica, certamente, não é? De inserir dados num sistema informático, também tem aqui uma formação necessária a nível de direitos, liberdades e garantias e de sensibilização das polícias para esse efeito, para evitar qualquer utilização abusiva também de dentro. Portanto, isto é algo que tem que ser feita, esta formação. Esta formação depois será algo a ser pensado, mas penso que aqui a colaboração com a Europol e outro tipo de polícias no âmbito dos Estados-membros da União Europeia, até com esta lei que nós temos de colaboração a nível de transmissão de informação criminal com os outros Estados-membros, a formação poderia ser em rede uma forma de treinar os nossos analistas e usuários desta plataforma. Agora, respondendo ao Sr. Deputado, Dr. Pedro Pinto do Chega, sim, a revisão de 2009 melhorou aqui a partilha da informação criminal, melhorou também a nível de eficácia, porque trouxe mais abrangência ao nível de dados a que os analistas podem aceder, nomeadamente o registro automóvel, o registro de contumaces, portanto há aqui um âmbito mais lato. E penso que garantiu uma maior confiança das polícias entre si.
porque de facto tínhamos o problema de uma certa nicho de poder em que as polícias tinham o seu caso e queriam levar o seu caso até ao fim, não é? E portanto, de facto, isso vai contra aquilo que é a eficácia da investigação criminal, desde que seja garantido todos estes direitos à privacidade. Portanto, felizmente, esta revisão de 2009 terá contribuído para uma maior segurança das próprias polícias e numa confiança recíproca. Esta confiança recíproca também só poderá existir se as polícias se revirem num órgão que fiscaliza de forma exigente o respeito dos direitos, liberdades e garantias, quais os dados inseridos, quem tem acesso e tudo mais que será esta nossa função. Finalmente, para a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, quanto a meios adequados e suficientes, há aqui queixas de que não são suficientes, que é preciso aqui um reforço. Temos que fazer esse levantamento, se formos eleitos, naturalmente, o que é que está aqui a faltar, a nível técnico, a nível formativo, o que é isto? A nível formativo já consegui perceber que há aqui algumas falhas. A nível técnico está ainda muito vago, portanto isto requer aqui algumas reuniões com o Sr. Secretário-Geral e para fazer o levantamento aqui das falhas. Quanto aos planos de atividade, ao plano de atividade de 2021, que agora passará para 2022-23, não é? Terão que ser feitas reuniões muito mais intensivas, não só com o Secretário-Geral, mas também com os órgãos de polícia criminal. E aqui temos vários, temos a PSP, temos a PJ, temos a GNR, temos o CEF, temos a Polícia Marítima, portanto tem que haver aqui uma intensificação destas reuniões para levantar as falhas de pessoal, para levantar as falhas técnicas, mas sobretudo para verificar, isto é que é mesmo muito interessante, o controlo de quem acede, de como acede, o registro, o tracking, se me permitem, de todas estas consultas, e isto é algo que nós temos que pedir relatórios, mas sobretudo reuniões, porque os relatórios acabam por ser um bocadinho formais e eu acho que estar frente a frente em reuniões periódicas acaba por ser o mais importante. Visitas, sem dúvida, para detectar as irregularidades e não só, portanto também visitas a nível preventivo, e eu aqui estou um bocado habituada do mecanismo de prevenção da tortura, que as visitas têm que ser preventivas, não é só na fase posterior, e portanto iria para já estas respostas, Srs. Deputados, agradecendo mais uma vez a atenção. Obrigado. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Candidata, e por ter respondido à maioria das questões e, portanto, eu irei, se calhar, repetir-me relativamente a estas situações. Eu queria, antes de mais, deixar aqui uma indicação de que é para mim uma honra e um privilégio ter sido indicado realmente para estas funções, e queria também deixar uma especial menção aos anteriores membros, que são agora as senhoras secretárias de Estado, Isabel Rodrigues e Isabel Oneto, e especialmente a senhora secretária de Estado, Isabel Oneto, que foi também uma das precursoras deste sistema de informação criminal. Naturalmente que há melhorias a introduzir nas plataformas, e até por uma razão muito simples. A cibernética é algo voraz, ou seja, nós hoje temos determinado tipo de equipamentos que amanhã estão obsoletos. Eu estou a exagerar, mas a verdade é um pouco esta, e realmente a garantia, não só, como faria há pouco referência, de que este Conselho de Fiscalização tem por norma fiscalizar os direitos, liberdades e garantias, e que a lei é cumprida com base nestes direitos, liberdades e garantias, tem que ter também a garantia de que eventualmente não é violado por fora. E, portanto, não querendo repetir-me, mas efetivamente essa é a questão. E, naturalmente, como há a possibilidade de um novo operativo, ou de um operativo mais atual, é natural que eventualmente nos possa fornecer também outras ferramentas e outras capacidades para podermos desenvolver a nossa tarefa, se assim formos eleitos e se assim se entender. Há uma questão que também foi colocada relativamente à questão
dos direitos, liberdades e garantias pelo Sr. Deputado Paulo Alves. Pois, sem dúvida alguma, que o Conselho de Fiscalização está cá para fiscalizar que a lei é cumprida, que os direitos, liberdades e garantias são cumpridos na sua íntegra, porque, na verdade, a lei é expressa relativamente e o Conselho de Fiscalização serve para isso mesmo, para evitar os abusos e para evitar que se vá além das linhas vermelhas e se pisem, efetivamente, essas mesmas linhas. As melhorias a introduzir na plataforma, pois eu, quanto a mim, acho que são importantes. Acho que também é importante a relação com os OPCs, é fundamental, mas aquela palavra ou aquela frase sempre dita há muitos anos de que mudar mentalidades é a coisa mais difícil. E mudar mentalidades como já vi em várias situações de operação no terreno, de que a competência é minha, a competência é tua, a competência é de nós os dois, quem é que é competente, e muitas vezes deixar-se a situação complicada. Eu já agora introduzia mais um pormenor, ali na zona de Faro existe uma zona que é assaltada com muita frequência. Porquê? Porque a GNR diz que não é dela e a PSP também não. E houve quem descobrisse que aquilo não era de ninguém e, portanto, aquelas zonas são assaltadas com alguma frequência. E, portanto, isto acontece quando não há esta operabilidade e não há esta relação entre as forças de segurança. E, portanto, a mudança de mentalidades é fundamental no sentido de perceber que ninguém vai perder competências, vai-se ganhar eficácia e eficiência no combate ao crime. E isso é que é fundamental. Ontem também falámos, e é muito importante, o Tratado de Prum. O Tratado de Prum já permite, em termos internacionais também, uma correlação com outros países e com outras entidades, de forma a permitir que haja esta colaboração internacional e que, de facto, as polícias possam ter essa informação. No artigo 8º, a senhora professora já referiu, mas eu fazia referência aqui ao número 6, a linha C, e uma das questões que este Conselho de Fiscalização tem é efetuar visitas de inspeção destinadas a colher elementos sobre o modo de funcionamento e a atividade no que toca ao SIC, ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança, que também acompanhamos, a Segurança Interna, e aos órgãos de Polícia Criminal. E, portanto, parece-me que esta é uma das funções, embora a gente, portanto, o Conselho em si não tenha capacidade para recrutar nem os meios humanos, nem os equipamentos necessários, mas temos efetivamente a possibilidade e a capacidade de, com estas visitas, averiguarmos se os mesmos estão a funcionar, se necessitam ou do que é que necessitam e da forma como estão a funcionar. Eu parece-me ter respondido, não sei se haverá mais alguma questão, não ter respondido, se calhar, diretamente havia queixas relativamente ao funcionamento, é possível, mas quando entrarmos, se entrarmos e se analisarmos essa questão, naturalmente averiguaremos e tentaremos que elas sejam as menores possíveis. Pois, muito obrigado. Muito obrigado. Não havendo mais perguntas, eu quero cumprimentar a senhora candidata e o senhor candidato, agradecer muito a vossa disponibilidade, desejar que sejam de facto eleitos amanhã, para depois podermos trabalhar em conjunto, uma vez que a decisão desta Comissão acompanhar todo o trabalho que vai sendo realizado por estes órgãos aos quais temos feito as audições, para estarmos ao corrente daquilo que se vai passando na área da Justiça e da Segurança Interna. Muito obrigado e felicidades para amanhã. E externa também, é verdade. Senhores deputados, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã no plenário.